Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação e o tema de pregação de hoje chama-se O Meu Advogado. O meu advogado. Eu tenho um advogado. Você tem um advogado? Quando a gente, às vezes, está passando um momento difícil, tanto na vida humana ou na vida espiritual, na sua casa, na sua família, muitas vezes nós somos acusados e somos perseguidos. Então a gente às vezes tem que contratar um advogado no mundo humano. Mas no mundo espiritual, quem é o seu advogado? O meu é Jesus. Jesus é o meu advogado. Vamos então fazer a leitura da palavra. No Evangelho de João, no capítulo 1, de versículo 29, João Batista, o profeta, ele estava batizando nas águas. Mas haveria de chegar aquele que iria batizar no fogo e no Espírito. Seria Jesus, o Filho de Deus. Então a palavra diz assim no versículo 29. João Batista viu que Jesus vinha a seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que perdoa o pecado das pessoas. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, o Senhor Jesus, queridos irmãos. O próprio profeta João Batista, ao ver Jesus, diz a todos aqueles discípulos que estavam ali: Eis o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que perdoa os seus pecados. Na primeira carta de João, no capítulo 2, de versículo 1 a 2, o apóstolo João vai dizer assim: Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Amém. Queridos irmãos, olha o que o apóstolo João nos escreveu, queridos irmãos. Carinhosamente, meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis, para que vocês não pequem. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai, do nosso Deus e Pai, um defensor, um advogado, um parágrafo: Jesus Cristo, o justo. O justo. A justiça está em Jesus. João diz para nós não pecarmos, evitar ao máximo o pecado. Mas se nós estivermos em Jesus e viermos a pecar, nós teremos junto ao Pai, quando nós estivermos na presença do Pai, um defensor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 14, de versículo 15 a 17, agora é o próprio Senhor Jesus que está dizendo:
João escreveu, Jesus estava falando. Jesus falou assim: se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Queridos irmãos, agora nós temos mais um defensor que está do nosso lado, aqueles que se entregam para Jesus, aqueles que observam os seus mandamentos. Jesus diz assim claramente: se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu, Jesus, pedirei ao Pai, ao meu Pai, e Ele vos dará um outro defensor, um outro advogado, um outro parágrafo, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Somente aqueles que recebem o batismo verdadeiro. Este sente a presença do Espírito Santo, conhece o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele próprio já é o nosso advogado. E Ele nos defende com muito mérito. Porque quando Ele se fez carne e veio morar conosco, Ele passou pela crucificação. O Santo de Israel passou pela crucificação. E lá na cruz, Ele levou todos os pecados da humanidade no seu sofrimento. Por isso, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, porque o Senhor Jesus é justo, quando nós andamos no caminho do Senhor e observamos os seus mandamentos, os mandamentos do Pai, mesmo que a gente venha a pecar, porque nós estamos no mundo de pecado, no momento certo e oportuno, nós teremos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele virá em nosso socorro nos defender. E mais ainda, queridos irmãos, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, Ele próprio pedirá ao Pai e Ele próprio vai distribuir para nós, no verdadeiro batismo, o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de entender, nem de ver, nem de enxergar, porque não o conhece, não o recebeu. E esse Espírito da verdade é um outro defensor que Jesus coloca para proteger os seus eleitos, os filhos da promessa. Esse defensor, esse Espírito da verdade, ou Espírito Santo, é o nosso defensor, é o nosso advogado. Ele está presente em toda a humanidade e sempre vai defender, sempre vai proteger aqueles que são de Deus. E quando o maligno vier acusar, como um dia ele acusou Jó, nós temos dois advogados a nosso favor. Jesus Cristo, o justo, e o Espírito Santo, o parágrafo, o nosso advogado. E aí não tem como acusar os eleitos de Deus. Quem acusará os eleitos de Deus? Só Jesus pode nos salvar.
Só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem poderá acusar os eleitos de Deus? A morte? A doença? A fome? A perseguição? Satanás? Ninguém pode. Porque nós temos 2 advogados. Jesus Cristo, o Senhor, e o Espírito Santo do Pai. Amém.